Vamos à leitura, irmãos. 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos ler até o versículo 4, tá bom? Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, hoje nós vamos falar que os valentes também desanimam. Hoje nós vamos falar que nós não temos motivos para desanimar. Apesar dos valentes desanimarem, os valentes não têm motivo para desanimar. Pelo contrário, há muitos motivos para que os valentes continuem a sua luta, continuem a sua batalha para guerrear as guerras do Senhor. Vamos tentar entender, para os nossos irmãos que nos seguem da live, ou os irmãos que estão aqui presentes mesmo, vamos tentar entender essa nossa série, Nós estamos falando do quê? Já vamos para a nossa quarta mensagem, dizendo que tempos difíceis geram ou produzem homens valentes, ou almas valentes, ou mulheres valentes, ou adolescentes valentes. Nos dias difíceis de Acabe, no reinado de Acabe, Deus, ele levantou um valente, ele levantou Elias, a princípio. Ele levantou Elias para fazer o quê? Para fazer resistência ao império das trevas. E aí nós vimos, primeiramente, que o valente, ele tem que caminhar. Elias, ele é o homem que caminha. Ele começa caminhando, ele vai caminhando, e quando Deus o leva, ele ainda está caminhando. Ele caminha na direção de Deus. Ele caminha apesar das dificuldades. Ele caminha, meus irmãos, porque o valente em tempos difíceis, por mais que sejam tempestuosas, e por mais que o império das trevas venham e ataquem, o valente de Deus, ele precisa caminhar. Depois nós vimos que o valente de Deus, ele precisa aprender que ele tem que ser útil. Ele é útil. Lembra disso? Ele estava lá no bem bom, ele estava no querite, de manhã vinha a carninha, tinha aguinha, sombra fresca, um pãozinho, churrasquinho todo dia, 2 vezes por dia. Irmãos, estava bom demais. Deus secou a fonte para ele ir para a casa de uma viúva, para ele sentir a miséria, para ele sentir a dor, e principalmente para ele pegar um cadáver na mão e ver como é que Deus sofre, porque os filhos de Deus estavam sofrendo. E o Elias, nós vamos ver um pouco hoje, o Elias, ele era meio duro, ele não estava, meus irmãos, orando talvez como devia, não, orando pela necessidade das pessoas. E agora, ele aprendeu. Deus colocou ele na casa da viúva, a viúva ajudou, mas o filho da viúva morreu, e ele implorou, ele falou: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão. E então ele aprende ali na casa da viúva, que os valentes, eles precisam ser úteis, e para um valente ser útil, ele tem que ter compaixão das almas. Nós temos compaixão das almas, e na semana passada, meus irmãos, ele teve uma batalha no Monte Carmelo, e naquela batalha, antes de ter aquela vitória esplendorosa, a palavra de Deus disse que ele ajuntou os cacos. Israel estava esfacelado,
Israel estava destruído pela idolatria, pela teimosia, pelo pecado. E ele vai lá, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar do Senhor, que já fazia muitos anos que estava quebrado. Então, ele nos ensina que em tempos difíceis, tem muitas pessoas que precisam que um crente, que um valente, que uma pessoa de Deus vá lá e ajunte os cacos, que possa pegar os cacos daquela vida, da igreja ou de um lar e juntar esses cacos. Em tempo de pandemia, nós vamos ter muitos cacos para juntar. Tem vindo notícias tristes de Manaus, e nossas igrejas em Manaus, eles estão juntando os cacos, porque muitas pessoas têm perdido entes queridos e amados, e eles estão ajuntando os cacos. E hoje, meus irmãos, nós vamos aprender que os valentes também desanimam, como falou Davi quando Saul morreu. Por que caem os valentes? Como caem os valentes? O que fazer quando o valente estiver caído? Então, irmãos, na mensagem anterior, o Elias, eu disse, ele saiu vencedor da batalha do Carmelo. Ele desafiou os 450 profetas de Baal, ele venceu o duelo do fogo, foi o altar dele que pegou fogo, ele exterminou os profetas, foi lá no ribeiro de Quizon e exterminou. O povo começou a clamar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É um refrão do seu próprio nome, porque Elias quer dizer, o Senhor é Deus, né? Ele ora para chover e cai aquela chuva tempestuosa, ele está contente, ele está feliz, ele é vencedor. Na batalha do Carmelo, é o melhor momento do profeta Elias, não tem um momento como esse. Por quê? Porque não somente o altar dele pega fogo, mas o povo está clamando, e ele queria que o povo clamasse, que só o Senhor é Deus. Então está acontecendo tudo aquilo que ele desejava. Ele desce do monte, sai correndo, vai lá até a porta de Samaria, que é, meus irmãos, o vale de Jezreel. Estava na porta de Samaria. Quem sabe ele entrando naquela cidade, aquela cidade já podia clamar pelas portas, só o Senhor é Deus. Samaria era a capital do reino de Israel. Então, irmãos, é aí que começa a temporada de decepção do profeta Elias. Eu lembro os irmãos, Elias estava numa guerra espiritual. É a guerra espiritual da luz contra as trevas. Nunca esqueça isso. O inimigo com maldade, com mentira, com idolatria, e Deus sempre resistindo, levantando pessoas, nesse caso o seu ungido que era o Elias. E, irmãos, nessa batalha, especialmente, nessa guerra da luz contra as trevas, teve muitas batalhas no tempo de Acabe. E nessas batalhas, nós temos dois personagens principais. O primeiro personagem, quem que é? O primeiro personagem, meus irmãos, é o Elias. Elias é o quê? É o valente solitário de Deus. Elias, ele está lutando em nome do Senhor, defendendo a bandeira da fé. E do outro lado? Bem do outro lado está Jezabel. Meus irmãos, a rainha, a grande rainha do Velho Testamento. Não, mas a Esther, eu estou dizendo, a grande rainha de impacto, aquela uma que vem, chega para chegar, e ela causa. A rainha Jezabel, que implantou com violência, meus irmãos, e muita obstinação, o baalismo, matando os profetas, cooptando reis, cooptando o povo, sabe, trazendo todos para o lado dela, para o lado idólatra. Então nós temos dois personagens, um é o Elias, o outro é a Jezabel, e teve muitas batalhas entre os dois. Jezabel levou vantagem em muitas batalhas. Quantos profetas ela matou? No capítulo 18, o Obadias, coitado, né? Escondendo profetas para ela não matar. E o próprio capítulo 18, se você abrir para trás, um pouquinho que você abrir aí, no capítulo 18, está escrito assim, né? No versículo 4, sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor,
Então, irmãos, foi com violência, foi assassinando, matando, que Jezabel fazia o que ela fazia. Então, ela está do lado de Satanás, do diabo, do inimigo de nossas almas, Jezabel, violenta, cruel. E do outro lado, meus irmãos, está Elias, que ele profetiza para não chover, traz um estrago para o reino, até é verdade isso, mas a batalha mesmo foi aquela do Monte Carmelo, que o Elias, ele saiu vencedor. Meus irmãos, Jezabel é a rainha má, é a rainha perversa. Às vezes você pega assim uma pessoa como Jezabel, né? Eu não posso imaginar uma Jezabel tudo esquisita, não consigo imaginar. Uma mulher dessa devia ser assim um encanto de pessoa, você olhando, e dominadora, extremamente dominadora, má, perversa, não é? Nós temos que configurar, meus irmãos, a Jezabel. Ela daria uma personagem maravilhosa para a Disney, e eu não digo nada que aquelas rainhas malignas da Disney não seja, meus irmãos, pegou de quem isso aí? Pegou da Bíblia. Por quê? Porque pegou da Jezabel. Jezabel é esse tipo de rainha. Então, ela é a mais completa personificação do mal que nós temos nas Escrituras. Tanto é que no livro de Apocalipse, ela aparece lá, estrangeira, uma rainha estrangeira. Ela não tinha, meus irmãos, sangue de Abraão, de Isaac e Jacó. Ela não tinha. Ela entrou como naquele reino? Ela casou com o rei, que era judeu. Eu lembro os irmãos que Acabe corria no sangue de Acabe, o sangue de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas de Jezabel não. Jezabel é rainha estrangeira, invasora. Ela casa com o rei, e depois que ela casa com o rei, através desse casamento, ela domina totalmente o reino. Ela toma posse do reino, ela manipula, por isso manipuladora. Domina o rei, que é o seu marido, que é o Acabe, domina as autoridades, lembra ela que dá ordem para o judiciário, domina as pessoas, faz com que saiam falsas testemunhas para vir contra Nabote. Essa é a mulher Jezabel, poderosa, dominadora. Meus irmãos, as pessoas perto de Jezabel parecia tudo anãozinho, parecia tudo pititico, porque ela se impunha, ela se levantava contra essas pessoas. Eu mostro para vocês que o Elias, o grande Elias, ele desce do Monte da Glória e faz o quê? Quando ele chega lá em Jezreel, até ele se sente pequeno perto de Jezabel e sai correndo. Ela é essa pessoa. Não pense você que não tem pessoa assim. Então, meus irmãos, nós sabemos, o próprio Elias disse: olha, chama os 400 profetas de Azera, os 450 profetas de Baal, que comem aonde? Que comem na mesa de Jezabel. O que significa isso? O que significa comer na mesa de Jezabel? É porque Jezabel dava as ordens, era ela que mandava e desmandava, fazia e acontecia. Essa é Jezabel, malévola, Você já viu o que significa essa palavra malévola? Índole má, malvada, vingativa. Meus irmãos, um poço sem fundo de violência e maldade. É contra isso que o nosso Elias, ele foi posto neste mundo para lutar contra essa mulher má. Agora, e o Elias? Elias, meus irmãos, é o valente, o cavaleiro solitário naquele tempo, o valente de Deus, que Deus levantou para combater o império das trevas, o valente solitário de Deus. E sabe, quando você lê no capítulo 18 e versículo 19, nós temos uma frase aqui no capítulo 18 e versículo 19, que ele fala assim: olha, junta a mim, falando para Acabe, todo Israel no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, ele fala assim, que come na mesa de Jezabel. Eu lembro os irmãos que ele sabe contra quem ele está lutando. O Acabe, pobre Acabe, é uma figura, é um coadjuvante. Ele é uma figura, meus irmãos, que ele está ali, vendo os profetas de Baal sendo mortos, não faz nada. Sabe por que ele não faz nada? Porque ele não é como Jezabel.
Agora, a Jezabel, era ela, meus irmãos, que dava as cartas, ela que mandava. Então, o nosso herói aqui, né, o nosso profeta, o nosso valente, ele luta, e sabe com quem que ele está lutando? Ele está lutando contra Jezabel. Então, quando teve a derrota no Monte Carmelo, quem que foi derrotado no Monte Carmelo? Os profetas de Baal, Acabe. Não, meus irmãos, não, né? Quem foi derrotado lá, quem foi? Foi Jezabel. Ela não foi lá para ver aquela batalha. Por quê? Porque ela se impunha como rainha, ela se engrandecia como rainha. Uma rainha que se preze, poderosa como ela, não vai assistir uma coisa dessa. Então ela está lá no seu palácio, esperando as notícias de vitória dos seus 450 profetas valentes que subiram no Monte Carmelo. E o que acontece? As notícias são péssimas. Ela descobre que foi um fiasco, ela descobre que o Elias venceu a batalha espiritual e ainda mandou matar os 400 profetas que comia na mesa dela. Por isso, irmãos, ela não aceitou essa derrota. Eu lembro os irmãos no versículo 1 do capítulo 19, que o Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias, dizendo: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, a estas horas, eu não puser a sua vida como a de um deles. Então, irmãos, a Jezabel, ela não aceitou a derrota. Ela vai falar isso para Elias por mensageiro. Agora eu quero colocar você na cabeça do Elias. O Elias, ele está com aquele povo gritando: só o Senhor é Deus, na cabeça. Ele está feliz porque ele venceu aquela batalha. E quando a gente vence uma batalha, a gente fica feliz. Você ficaria feliz. E ele, quando viu que estava vitorioso e orou para chover, e choveu depois de 3 anos, ele falou para o Acabe: corre, senão você vai tomar chuva, né? Só que ele saiu correndo também, correndo alegre, correndo feliz, para chegar naquela cidade e todo mundo falar: só o Senhor é Deus, glória a Deus, né? Então ele está feliz, ele está contente. Ele pensava que a guerra tinha sido vencida, que eles ganharam a guerra. Eles pensaram mesmo. O nosso Elias pensou isso, meus irmãos. Então ele assim podia dizer, como aquele general que foi em Jerusalém: vini vidi vici, né? Eu vim, eu vi e eu venci. Ele podia dizer isso. O que aconteceu? Aconteceu que ele saiu, como eu disse, meus irmãos, lá das alturas e foi viver tristemente nesse buraco que ele entrou, que nós vamos ver. Então, irmãos, eu quero que você preste atenção aqui. Olha, o Elias vai descobrir que uma guerra não termina quando nós vencemos uma batalha. O nosso Sansão, o Sansão é um exemplo disso. Teve um dia que ele foi lá, matou quantos filisteus com uma queixada de jumento? 1000. Ganhou, ficou contente. Né? Aí ficou com sede, não tinha água para beber. Aí estava morrendo de sede, né? E disse: então eu vou morrer, lá, chorando lá que ia morrer, né? Do lado de uma fonte. Está vendo como são as coisas? Como muda tudo? Olha, Elias descobre que uma guerra não termina quando nós vencemos uma batalha. Ele acreditava que a guerra estava ganha, os profetas inimigos mortos, o povo clamando o nome do Senhor, como fala, né? Game over, é assim que fala, Felipe? Game over, acabou, né? Caso encerrado, nós já ganhamos, tá lá, né? Que nem a Argentina, aquele ano que estava lá fazendo firula, sabe? Ganhamos. Aí o Luiz Adriano vai lá e faz um gol. Os irmãos lembram disso, que gostam de futebol, né? Foi lá, acabou a graça, né? Então, a mesma coisa aqui, né? Para ele era vitória, caso encerrado. Mas aí, meus irmãos, ele se decepciona com essa palavra aqui. A Jezabel fica sabendo. Jezabel olha para os mensageiros dela e diz: olha, eu não quero que o Elias pise aqui dentro. Avisa ele que amanhã, a essas horas, game over para ele. É ele que vai morrer, porque eu vou matar ele do mesmo jeito que ele destruiu os meus profetas, eu vou matar ele também. Está vendo que a guerra
Está ali, meus irmãos, polarizada, Elias, Jezabel, o representante do império das trevas. Nós podemos falar que o império das trevas contra-atacou. E quem que é o alvo? O próprio Elias. E aí acontece isso que está no versículo 3. É espantoso ler o versículo 3, depois que você lê todo o capítulo 18. A gente quase que não se conforma, mas é uma realidade. Olha o que você lê no versículo 3. O que vendo ele, ou seja, ele não só ouviu. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque está dizendo que ele viu, não está dizendo que ele só ouviu, porque ele podia, sabe, todo mundo olhando assim, quieto, não teve uma pessoa que desceu daquele monte e chegou em Elias e disse: Elias, só o Senhor é Deus. Ele percebeu que ele estava o quê? Sozinho, o que vendo ele a situação, as circunstâncias, como mudou tanto lá do monte para baixo. Como é que pode lá no monte todo mundo gritando e aqui todo mundo se acovardando? E aqui, meus irmãos, no versículo 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com a sua vida veio a Berseba. Ele andou mais de 100 quilômetros com o seu empregado, com o seu servo, deixou o servo lá em Judá, na cidade de Berseba, e ele continuou, deixou o seu moço, versículo 4, foi para o deserto, o caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte, dizendo: já basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Você está vendo a diferença do Monte Carmelo? E aí no outro dia ele já está clamando a Deus: eu quero morrer, eu não aguento mais, para mim não dá. Ele agora está dizendo: game over para mim. Ele se decepcionou. Nós cristãos temos muitas batalhas, diariamente. A nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é contra o mundo, a nossa luta é contra o pecado. Nós estamos na luta. Você está numa batalha, todo dia você tem uma batalha. Eu tenho, você tem. E aí, o que está dizendo ali? Nós vamos descobrir que às vezes nós vencemos uma batalha, E aí acabou, não acabou, no outro dia tem outra batalha, e no outro dia outra batalha, e no outro dia outra batalha, batalha, não para mais. Todos os dias o crente está nessa situação, e nem sempre, coloque isso para você não ficar na situação de Elias, nem sempre, você é testemunha disso junto comigo, nem sempre você sabe que essa é a verdade, nós saímos vencedor. E eu digo com propriedade, nem sempre nós saímos vencedor. Olha, irmãos, nós temos uma imagem que não é a verdade, dos nossos valentes, A imagem do valente é o forte, o destemido, vencedor, indestrutível, intocável, Esse é o nosso valente, intocável, como Samar. O Samar, ele está lá no meio do trigo, colhendo o trigo, aí vem os filisteus lá, um monte de filisteus, E o que acontece? Vem para tomar o campo de lentilha, ele pega a espada e ele começa a lutar contra todos os filisteus, põe todo mundo para correr. Nós temos uma batalha de Samar, mas nós não temos todas as batalhas de Samar. Naquela batalha, aquele homem foi um herói. Naquela batalha, ele lutou bravamente e ele venceu. Mas nós não temos todas as batalhas de Samar nas Escrituras. Mas a imagem que nós temos parece que é essa pessoa nunca ela vai tropeçar, essa pessoa nunca vai cair, essa pessoa nunca vai, Esse é um vencedor. Talvez se você pegar pela internet e quiser uma autoajuda, a pessoa vai ficar colocando isso na tua cabeça, você é isso, mas a tua realidade, a tua estrutura, ela é diferente, porque nós somos pó. Irmãos, Elias sai do Monte da Glória, que é o Carmelo, e ele vai parar lá no Vale do Desespero, está aqui no versículo 4, foi ao deserto o caminho de um dia, e se assentou debaixo de uma árvore lá, de um zimbro. Foi isso que aconteceu. Nós temos no texto bíblico, olha, essa é a imagem, Essa aqui é a imagem que Deus nos dá de Elias, tá bom? De capítulo 18, 19, não é aquela primeira não, a imagem do nosso valente hoje é essa aqui,
tá? Ele está com medo, ele está fugindo, ele está depressivo. São 3 coisas. Ele está correndo de medo. Está aqui no versículo 3. Para escapar com vida ele saiu correndo, tá? Ele está fugindo mesmo. Ele está fugindo de quem? Como é o nome da mulher? Jezabel. Está fugindo de uma mulher, logo Elias. É verdade. É o que está acontecendo, irmão. Você está lendo comigo na Bíblia. É isso que você lê. Sabe por quê? Porque essa é a verdade. Uma guerra não termina quando nós vencemos uma batalha. Mas eu tenho uma coisa para dizer para os irmãos. Não é porque nós perdemos uma batalha que nós vamos perder a guerra. Essa é uma verdade também. Jezabel, está aqui o texto bíblico. Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como você fez com os profetas. Quando ele viu isto, se levantou para escapar com a sua vida, ele se foi. Entrou pelo deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Vamos a 3 perguntas. A primeira pergunta é: por que o valente caiu? Por que o valente Elias está aqui desistindo? Por que ele está nessa situação? Eu tenho 2 respostas para poder entrar na segunda pergunta. A primeira resposta é que o zelo excessivo nos leva a se decepcionar com pessoas, com homens que são como nós, que têm a estrutura que nós temos. Aqui no capítulo 19, ele mesmo afirma para Deus, dizendo assim: eu sou zeloso, versículo 10, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, enquanto os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Então, irmãos, esse zelo excessivo, de achar que ele, comparando com a vida dos outros, ele é zeloso. Agora, pessoas assim, têm um problema sério, tá? Qual é o problema dessas pessoas? Ou é tudo, ou é nada. Não tem espaço para concessões. Ou é 8, ou é 80. Sem misericórdia e sem compaixão. Elias é um profeta que tem que aprender de misericórdia e compaixão. O substituto dele, quem foi? Eliseu. Você sabia que o Eliseu era o profeta da compaixão e da misericórdia? Eu faço uma outra pergunta: quantas pessoas o Elias conseguiu levar para o lado dele, para caminhar junto com ele no seu ministério? Uma pessoa. O Eliseu, com amor, com misericórdia, com compaixão, ia de um lado, do outro, de um lado, do outro, e ele consegue mudar as coisas. Quando Elias subiu no céu, as coisas estavam do mesmo jeito que ele pegou. Então, mas ele teve o espaço dele, ele teve o lugar dele, né? Ele é o grande profeta. Nós não estamos falando que ele não é, nós estamos falando dos resultados. O zelo excessivo fez Elias esquecer que as pessoas são fracas. Isso inclui o próprio Elias. Ele esperou das pessoas o que as pessoas naquele momento não podiam oferecer para ele. Ele desce do monte, ele diz: o povo lá da cidade vai ficar do meu lado. Nós vamos gritar que Deus é o Senhor. Agora é a vitória de Jeová, agora é a vitória já vista, agora é a vitória do Deus de Israel. E vai para ele, meus irmãos, ele vem com tudo, ele vem correndo. Ele não sei que força esse homem tinha nas pernas, que ele andava tanto, e ele veio correndo e chegou lá, e a decepção foi grande, que ninguém ficou do lado dele. As pessoas eram fracas. Por que as pessoas eram fracas? Elas tinham medo de quem? Como é o nome da pessoinha? Jezabel. Elas tinham medo de Jezabel, mas o zelo dele não gostou disso, porque ele ficou decepcionado com as pessoas. E eu pergunto, ele está correndo de quem? Não é da própria Jezabel?
Da própria Jezabel. Então as pessoas com esse zelo excessivo, sabe, de achar que eles são melhores que os outros, caem nesse erro terrível, né, de realmente ficar assim, olha, eu sou zeloso, os outros não são zelosos. O Obadias podia não ser tão zeloso quanto ele. Aqueles 7.000 que não dobraram o joelho também não, mas eles estavam do lado do Senhor, e Elias não se lembrou disso. Então, meus irmãos, agora é ele que teme Jezabel e foge. Então, primeiro, né, por que o valente Elias desistiu? O zelo excessivo nos leva a se decepcionar com as pessoas. Sempre que você olhar o seu semelhante, seja quem for, ele é um homem, ele é uma mulher, ele é um rapaz, uma moça, ele é como você. Ele tem que comer, ele tem que beber água, ele tem que vestir, ele tem que trabalhar para comer, ele é uma pessoa. Ele, se ele cair e bater a cabeça, do jeito que ele bater a cabeça, ele pode até morrer, e você também. Então, querer esperar o que as pessoas não podem dar. Segundo, a decepção com a forma de Deus agir. Ele não se conformava de Deus deixar Jezabel viva. Ele estava triste com Deus. Ele estava bravo com Deus. Não adianta a gente dizer que não estava, porque ele vai lá debaixo daquela árvore, fecha a cara, deita e fala assim: Senhor, não sou melhor que meus pais, eu quero morrer, já basta, para mim já deu, eu não vou levantar uma palha mais, acabou, para mim já deu, o que eu tinha que fazer eu já fiz. Agora, nós sabemos que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não pode falar uma coisa dessa, pode? Não pode. Dizer já basta, com tanto trabalho para ser feito, não pode. Então, irmãos, por que o valente desistiu? O zelo excessivo e, meus irmãos, a não conformação com o que Deus permite, com o que Deus deixa acontecer. Agora, eu disse, por que o valente Elias desistiu? E eu pergunto agora, de Deus. Ele está sempre caminhando, mas sempre que ele caminhava, Deus falava, sai daqui e vai para tal lugar, lembra? Sai daqui e vai para ali, sai daqui, ele vivia assim. Agora, de repente, Deus nem falou nada e ele desce lá no vale de Jezreel, e Deus nem falou nada, ele vai lá para o deserto e fica com a cara fechada no deserto, ou seja, é a primeira e a segunda vez que ele anda sem Deus mandar, sem a direção de Deus. Ele começou a caminhar sem a direção de Deus, perdeu a vontade de comer, sabe? Não quer mais comer, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para lutar, então ele está desanimado. É assim que ele se sente. E fica se auto-justificando. No versículo 10, eu tenho sido muito zeloso, os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, estão querendo me matar. Então, meus irmãos, ele já não se acha mais capaz de fazer nada. A gente tem que ter muito cuidado. Olha o que o zelo excessivo pode fazer com a pessoa. Olha o que a queda pode fazer com a pessoa. Pode deixar a pessoa extremamente depressiva. Meus irmãos, nós estamos falando com um homem que, se deixar, ele morre de fome. Ele está ali sem comer, ele está ali numa situação deprimente, ele está pedindo para morrer. E nós não podemos deixar essas coisas acontecer. Ele tem dó de si mesmo. Então, a reação de uma pessoa que desanima, meus irmãos, é perder a vontade de fazer as coisas e ficar se auto-justificando. Por que ele não quer mais fazer as coisas? Aí ele fala, eu fiz o que era certo, mas o povo de Israel não fez o que era certo. Eles não estão fazendo, então eu não vou lutar por eles, eu não vou fazer nada e pronto, acabou. Vocês estão entendendo o que ele está fazendo? É isso que ele está fazendo. Agora, o mais importante é ver como Deus tratou o seu valente desanimado. Então, ele caiu por excesso de zelo, por se magoar com Deus, ele está lá daquele jeito, né, se auto-justificando, mas o mais importante de tudo é ver como é que Deus trata uma pessoa desanimada como Elias, como é que Deus trata essa pessoa. E aí, meus irmãos, é bonito de ver.
Olha, Deus chegou onde ele estava. No versículo 5, ele deitou, dormiu debaixo do zimbro, né? Então um anjo o tocou e disse: levanta e come. Lá vem o anjo. E o anjo olha para Elias e diz: levanta e come. Acorda ele, né? Então a primeira coisa, Deus cuida do estado físico. Ele faz isso por 2 vezes. Olha o próximo versículo. Versículo 7, né? Versículo 6, perdão. Olhou e eis a sua cabeceira tinha pão cozido sobre brasa, uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Mas ele não estava com vontade de fazer nada ainda. Então, Deus de novo, no versículo 7, o anjo do Senhor, segunda vez, tocou e disse: levanta e come, porque o teu caminho ou caindo. Tenta tratar desse físico dela. Você precisa. Às vezes tomar um café junto, às vezes almoçar junto, às vezes jantar junto, às vezes fazer como Deus vai fazer, só de ouvir a pessoa. Então Deus, Ele trata os seus desanimados. Ele quer tratar os seus desanimados. Primeiro falando: come, vamos tratar, você está muito fraquinho, né? Depois, leva ele até o Monte Horebe. Interessante isso, no versículo 8. Levantou, comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. É o mesmo lugar que esteve Elias, quando Deus se revelou para ele, no Monte Horebe, o monte de Deus. E quando chegou lá, meus irmãos, no monte de Deus, ele entrou numa caverna, dormiu naquela caverna, Deus permitiu que ele passasse a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Veja só, primeiro tratou do estado físico, agora o que Deus vai fazer? Deus vai perguntar para ele: por que você está aqui? O que você está fazendo longe da tua casa? O que está acontecendo, Elias? Por que você está afastado da obra que eu mandei você fazer? Essa é a pergunta. Você tem a pergunta aí: que fazes aqui, Elias? Por que você não está lá em Israel? Aqui é o deserto de Judá, é longe. Aqui é o monte de Deus, o Monte Horebe. Ali pertencia mais para o Egito até hoje do que para o próprio Israel. Então, irmãos, o que você está fazendo aqui que você não está na obra? Pergunta, um ponto de interrogação. Mas Deus é paciente, versículo 10. Deus escuta as razões, e as razões dele, como eu disse, é sempre se auto-justificando. Olha, eu estou trabalhando, mas ninguém quer trabalhar, eu estou fazendo as coisas certas e ninguém quer fazer, o fulano não fez. Então, olha, começou a se justificar. Meus irmãos, está se justificando, né? E aí todas as justificativas dele são injustificáveis, todas foram reprovadas. Mas Deus ouviu. Ou seja, você tem o direito de falar, você tem o direito de conversar, você vai falar e Deus vai te ouvir. Está triste, está decepcionado, está aborrecido, fala com Deus, Deus vai te ouvir. E Deus quer te ouvir, Deus escuta tudinho. Deus fala, Ele falou, e Deus está aqui só escutando, não concordando, escutando. Porque se Deus fosse concordar com Elias, Deus diria assim: então morra. Não é isso que ele queria? Então pode morrer, você não quer morrer, né? Você quer ficar aqui, você fica. Problema seu, né? Quer ficar longe da obra, fica. Mas Deus está escutando, Deus não está falando nada para ele. Aí Deus, meus irmãos, pede para ele sair da caverna, ficar ali naquela beirada, perto da penha, né? E Deus vai mostrar coisas novas para ele. No versículo 11... diz que disse-lhe Deus, né? Sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que arrebentava os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas Deus também não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave, ou seja, uma voz mansa e delicada. O Elias, ele viu coisas,
que talvez nós nunca vamos ver. Deus chamou ele para o lado e veio aquele vento de arrebentar pedra. Parou o vento, começou a tremer tudo, terremoto. Parou o terremoto, era fogo. E aí já ficou mais contente que ele era o profeta do fogo, né? Mas em todas essas circunstâncias, Deus não estava naquele vendaval, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. E aí veio uma vozinha mansa, uma voz suavezinha, falando assim para ele: o que você está fazendo aqui? A mesma coisa que ele já tinha perguntado, é só você olhar lá, no versículo 13, sucedeu que ouvindo Elias aquela voz, envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio aquela voz que dizia: o que você está fazendo aqui, Elias? Meus irmãos, é como se Deus estivesse dizendo para ele: Elias, na base do fogo, na base do treme-treme, na base do vento arrebentando pedra, não está dando certo, essa violência toda não está dando certo. E ele recebe essa mensagem, uma palavra mansa e suave, pedindo de novo para ele: o que você está fazendo aqui? E ele fala a mesma coisa, sabe? Fala a mesma coisa que ele tinha dito no versículo 10, ele vai falar no versículo 14, dá uma olhada: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os altares, mataram os teus profetas, só eu fiquei, e buscam a minha vida para matar, para destruir. Então, meus irmãos, o Elias, ele vai descobrir isso, ele descobre coisas novas de Deus, que Deus, ele não estava naquele, sabe, aquele show pirotécnico, não estava nada disso não, O que Deus tem para dizer para esse valente desanimado? Deus poderia olhar para ele, e graças a Deus, o nosso Deus soberano não é assim. Olhar para aquele homem caído, desanimado, que tinha desistido, podia olhar e dizer assim: agora, Elias, game over para você, tá? Eu não preciso de covardes, eu não preciso de caído, Caiu, está fora, tá? Não, Deus não disse isso. O que Deus diz nos anima. O que Deus diz desanima, assim, nos anima e anima todos os desanimados, todos os tristes, todos os caídos, todos os que estão precisando de uma palavra para o retorno. Porque Deus, meus irmãos, podia olhar, como eu disse, coitadinho do Elias, olha que judiação, vamos passar a mão aqui na cabeça dele, você está triste, vou dar uma comidinha para você até você morrer, vou ordenar para os corvos, trazer pãozinho, carninha, já trabalhou bastante, já fez a tua parte, está afastado, não tem problema, não quer mais trabalhar para a causa, está tudo bem, já fez bastante coisa, Se Deus fazer isso, Deus deixa de ser Deus. Mas Deus nunca vai deixar de ser Deus. Deus nunca vai desistir de uma pessoa. Deus nunca desiste de você. Você pode desistir dele, mas ele não desiste. O desanimado pode ficar desanimado a vida toda, mas Deus não quer que ele fique desanimado. Veja o que a voz mansa e suave disse. É a voz mansa e suave, no versículo 15, ele diz: volta, volta pelo caminho que você veio. É isso que Deus está dizendo para Elias: volta, Elias, volta pelo teu caminho. No versículo 15 e 16, Deus fala assim: olha, vai ungir Azael, rei sobre a Síria, unge Jeú, filho de Nissi, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Sefate, vai lá, unge ele profeta no teu lugar. Sabe o que Deus está falando para o Elias aqui? Deus está dizendo assim para Elias: Elias, volta, Elias, você tem muito trabalho para fazer, não acabei com você ainda, Elias. Você tem que ungir reis, você tem que ungir profeta. Não acabou a guerra, Elias. A guerra não acabou. Você ganhou uma grande batalha, você está perdendo essa batalha, fugindo de Jezabel, caído aí. A guerra não acabou.
Meus irmãos, é o que ele fez com Pedro. Meus irmãos, é o que Deus faz com cada um de nós. Quando você desanimar, ou aquele que estiver desanimado, nunca escuta, assim, nunca esqueça o que Deus te diria. O que Deus me diria nesse desânimo que eu estou? Vai e volta a trabalhar. Mas ele estava cansado, ele está longe, não interessa. Deus vai mandar ele para mais longe ainda. Deus está mandando ele lá para a Síria, que é para lá de Israel. Vocês entendem isso? Ele estava escapando do trabalho, agora vai ter que trabalhar dobrado. Vai ter que ir lá na Síria ungir Azael. Ele vai ter que voltar e ungir Jeú como rei de Israel. E depois ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ungir o Eliseu, o profeta, no lugar dele. Tinha muito trabalho para fazer. Era só ir lá e derramar? Não, não era só isso não. Para você ter uma ideia, ele não teve condições de ungir Jeú. Foi Eliseu que deu aquele toque. E para você ter uma ideia, ele andou muito com Eliseu. Eliseu lavou muito as mãos de Elias antes dele subir no céu. Naquele cavalo de fogo, carruagem de fogo. Elias trabalhou muito depois desse dia, irmãos. Mas ele trabalhou muito, muito, muito mesmo. Irmãos, fugir da batalha não resolve os problemas do valente. Valentes não foram feitos para fugir, mas para lutar intensamente. Como eu disse, ganhar uma batalha não quer dizer que a guerra acabou. Não, fique feliz, mas não quer dizer que acabou. Agora, perder uma batalha também não quer dizer que você perdeu a guerra, que você não presta para mais nada, que o diabo ganhou. Não. Deus chama você para voltar e lutar novamente. Valentes desanimam, valentes caem. Nada, meus irmãos, nada justifica o desânimo a ponto de parar a batalha, de parar a luta. Nada justifica. Deus quer levantar os valentes desanimados. É isso que Deus quer fazer. Às vezes a gente desanima mesmo. E há motivos em nós que nós podemos falar com Deus. Diante de Deus você não tem justificativa, mas há motivos em você que você pode falar com Deus. E aí Deus vai dizer: volta. No meio desse turbilhão, meus irmãos, pandêmico, nós temos que nos levantar. Há batalhas aí pela frente. Nós não sabemos como vai ficar a igreja depois da pandemia. Você pode imaginar isso? Nós não sabemos. Uma Carmen estava dizendo hoje de manhã: pastor, veio uma cepa nova aí, está em Jaú. Meus irmãos, 140 quilômetros. Nós nem sabemos o que vai acontecer. Eu só sei as coisas que eu escuto dos pastores amigos que eu amo muito em Manaus, e às vezes os áudios que vêm lacônico dizendo: por favor, pastor, ore por nós, todas as igrejas estão fechadas. É que está longe e nós não vemos, mas nós temos que ser guerreiros, irmãos. Nós temos que nos levantar e lutar enquanto nós temos força. O que Deus diria para aquele pai e para aquela mãe que está desanimado de lutar pelo seu filho? O que Deus diria para um cônjuge que desanimou do casamento? O que Deus diria? O que Deus diria para quem se cansou de trabalhar e não ser reconhecido dentro da igreja? Porque acontece muito. O que Deus diria para esse irmão? O que Deus diria para aquele irmão que está decepcionado? O que Deus diria para ele? O que Deus vai dizer para uma pessoa que está lutando contra uma doença brava? Às vezes a pessoa está decepcionada com ela mesma. Para essa pessoa é mais difícil até de se levantar, ela decepcionada com ela mesma, ou com outras pessoas, desanimada da igreja. O que Deus diria para cada uma dessas pessoas? Versículo 15. Disse-lhe aquela voz mansa e suave: vai e volta. Ou seja, lute, meu filho, lute. Lute. Continue a lutar. Sabe por quê? Lá no nosso começo, na primeira tela lá, está aqui: não há motivos para desanimar, porque há muitos motivos para a gente continuar lutando, porque tem muitas almas que precisam ser salvas.
Amém?